Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá! Hoje voltamos a ter Um convidado. Uma convidada. Muito especial. É verdade. Tu vais apresentar? Sim. A nossa convidada é apaixonada pela cor, na vida e no espaço físico, diz a sua bio do Instagram. É uma mulher tranquila que veio transformar o mundo através da cor e da sua doçura, na minha opinião. É arquiteta de interiores e transformou a sua vida depois do seu diagnóstico oncológico. Para nos falar de como a cor pode mudar a nossa vida, temos Cecília Santos. Olá! Obrigada pelo vosso convite. É um prazer estar aqui, adoro ouvir-vos, ouço-vos todas as semanas. Sinto-me mesmo muito privilegiada de estar aqui convosco. Que bom, ficamos muito felizes. Queres falar um bocadinho de ti? Queres-te apresentar? Olha, obrigada pela tua introdução, gostei muito. Nós normalmente, quando nos apresentamos, temos muita tendência de falar da nossa profissão. A verdade é que isso nos caracteriza muito, mas para além de ter tido formação em arquitetura e depois uma especialização em interiores e mais recentemente uma especialização em cor, porque na verdade a cor mudou um bocadinho a minha vida num diagnóstico mais negro. Para além disso, sou casada, tenho 2 filhos, sou mais que uma boa amiga e sempre tive a mania do perfeccionismo, coisa que tento combater agora. E quero colorir a vida das pessoas que se conectarem comigo de alguma maneira. Eu acho incrível que nos venhamos a conhecer aqui, né, no pós-diagnóstico, e que na verdade já tínhamos tantas pessoas em comum e nunca nos tínhamos cruzado fisicamente. É verdade. Que a Cici treinava com a Inês. Sim. E temos uma amiga de infância em comum, que é a Sara. Que é a minha amiga dos tempos de faculdade, portanto, amiga há 20 anos, uma grande amiga. Foi mentira. E ela já me tinha falado de ti quando eu fui diagnosticada e na altura, lá está, eu fechei-me um bocadinho acabei por não me conectar contigo, mas lá está, algum dia tínhamos que... Na universidade. Sem dúvida, e temos também aqui no meio a nossa querida Madame Pereirinha, claro que também é aqui a cola agregou de várias... Como vem sendo nossa tradição, não é? Vamos discutir uma frase que foste tu que escolheste, que é o colorir de fora para dentro. Como é que a cor pode ter impacto na nossa vida? No meu caso, recentemente tenho tomado mais consciência de como a cor foi mesmo impactante na minha vida. E não só depois do diagnóstico do cancro da mama. Na verdade, ela já impactava a minha vida desde criança, praticamente. E é uma ferramenta que está ao alcance de todos e que muitas pessoas, eu acho que veem a cor, mas não observam a cor e não percebem as características que... E nos percebemos um bocadinho a funcionalidade, não é? Sim. E a verdade é que a cor nos nutre, seja na alimentação propriamente dita, porque a verdade é que se nós tivermos um prato super colorido... Sim, é verdade. Traz-nos muito mais nutrientes, é mais apelativo. Não tinha porque pensado também se diz que os olhos comem, não é? Sim. Mas a verdade é que tem um prato mais rico também em nutrientes, não é? Algo tão simples pode ter tanto impacto na nossa vida. Eu penso que eu nunca tinha parado para observar isto ou perceber qual é o impacto da cor ou de que forma é que eu me relaciono com a cor sem ser antes de ter conhecido. A sério? Sim, também acho que sim. E para mim, eu dei por mim a pensar, que até partilhei contigo, que era de que forma é que a cor me impactava a mim, no que é que eu escolhia de cor para mim, ou onde é que eu perdi essa relação, porque eu, depois de observar, percebo que durante a minha infância a cor esteve presente. Então nós éramos muito aquelas miúdas da Benetton que tinham os pandãs todos do verde, do azul, do amarelo. Depois na fase da adolescência eu lembro-me que tinha um quispo amarelo que foi terror da minha adolescência, porque ele chamava tanta atenção e eu não queria, que a minha mãe me obrigava a usar e eu ficava a morrer por dentro, porque aquilo chamava muita atenção sobre mim, não é? E depois, quando começo eu a escolher,
o meu roupeiro começa a ficar minado por preto, branco, bege, tirando na fase dos casamentos ou de festas, porque aí eu vou buscar uma coisa muito colorida. Mas não percebia que tinha perdido esta relação com a cor e que já a tinha tido. E agora tomaste consciência? Os teus quizzes têm-me trazido muito esta consciência da tua relação com a cor. Coisas que eu nunca pensava. Partilhei contigo a história da casa, não é? Tipo, para mim, a minha casa foi sempre muito negligenciada. Acho que ela agora até está com um ar. Estás a conhecer já um ar um bocadinho mais trabalhado, porque eu tive 1 ano e meio em casa, não é? E a minha irmã do meio é muito instigadora desta coisa do vamos mudar, podes organizar desta forma, tipo, tornar mais acolhedor. Claro. Eu não tinha essa relação. Como estava tão desconectada de mim, né? Passava a vida a trabalhar, a minha casa era um sítio de passagem, não era um sítio onde... Não era um ninho de aconchego, tipo um refúgio. Não. Ai, que giro. Mas teve que ser à força, não é? Teve. Pois. E foi muito ajudado por ela, pela minha irmã do meio, porque ela é muito desta coisa de transformar a casa. E muitas vezes ela vem, escolhe e muda, e eu não me importo nada, e gosto mas até e tu de sentir liderares essa mudança, essa transformação? negligência sempre. Mas agora já sentes que agora já tens mais que as rédeas? Sinto que penso, não sinto que não seja proativa ainda. Okay. Estava a falar um bocado com a Inês, quando estávamos a preparar o episódio, que fotografias era uma coisa essencial. Como eu vivo sozinha, sentia que sentes-te acompanhada. a presença... e me conta uma história, faz-me lembrar de momentos importantes para mim. E nós falávamos do dar vida, não é? Tinha um bocadinho a mesma ideia. Eu achava, e para mim a cor era uma questão de gosto. Gostavam mais, outros gostavam de mais cores e de cores diferentes, outros gostavam de cores ou menos cores ou cores mais escuras, enfim. Mas para mim era uma questão de gosto. E agora quando estávamos a preparar e a partir desta frase de colorir fora para dentro, comecei a tentar perceber quando é que a cor teve aqui algum impacto. E há uma coisa que eu tenho consciência e noção desde o início, que é, e eu já disse isto muitas vezes, eu sinto-me atraída pela cor da mesma maneira que eu acho que as moscas se atraem por aquelas luzes que, coitadas, acabam por não ter o melhor resultado. Porque às vezes eu via coisas e eu pensava, eu quero ter isto, não que eu precise, mas pela cor que aquilo traz. E tudo o que tinha muita cor, eu era de facto atraída. Mas tudo o que é roupa, coisas para casa? Sim, pode ser qualquer tipo de objeto e pode ser decoração. Que eu penso, eu gostava de ter isto, ou eu preciso disto, eventualmente coisas até que posso acabar por comprar. Mas de facto há ali uma altura, e mais associada àquilo que é a roupa e a imagem. Enfim, durante muito tempo tive excesso de peso, desde muito cedo, e a minha mãe é que me escolhia a roupa, e como não havia roupa para o meu tamanho, para a minha idade, eu já estava a vestir roupa de pessoas mais velhas ou de adultos, e não havia essa panóplia de cores. Portanto, houve ali talvez um grande desinteresse também, e era o que eu podia vestir, portanto eu não vou investir. E há ali uma altura da minha adolescência que eu perdi muito peso e de repente eu conseguia ter acesso a roupa nas lojas onde a maior parte dos adolescentes compravam e consegui ter uma panóplia maior e lembro perfeitamente, e de certeza que eu não fui à procura, pessoal, agora é que me lembrei disto, mas tenho imensas fotografias de vestir imensas cores, dos vermelhos, a Joana também falava por causa dos ténis, os meus primeiros All-Star eram amarelos. E depois tive roxos e trouxeram este lado de eu posso ter imensas cores nestes. Eu também durante um tempo, há bocadinho também não me lembrei disso, usei sapatos ortopédicos, portanto eram aquelas botas pretas horrorosas. Antes de usar, lembro-me da minha mãe de me ter comprado uns ténis amarelos. Quando a minha avó também me fazia as roupas, também era dentro de uns padrões, portanto sempre esteve presente. Mas houve ali uma altura em que de alguma maneira, um bocadinho também para esconder, para não ser, por um lado, porque não havia tanta opção, e depois também para esconder, acabei por procurar mais estas cores, mas desde que passei essa fase e que foi mais fácil aceder à roupa e eu também passei a escolher e de outra maneira a ser eu a liderar isso, a cor esteve sempre presente. Ainda hoje eu tenho 3 básicos, do resto tem cores, tem padrões, sou muito atraída. A única coisa onde eu não arrisco por uma questão, não sei, até podemos esmiuçar isso, eu acho que é mesmo uma questão de segurança, é na casa, no sentido em que eu não tenho paredes que não sejam brancas, porque eu acho que controlo melhor se tudo for branco e eu puder pôr apontamentos de cor, do que se tiver uma... Eu acho que isto também é a influência da minha mãe, que a minha mãe é muito isto. Não vou pôr uma parede de uma cor porque eu tenho medo que depois... as coisas já não funcionem. Ou canse. A ideia que eu tenho é de depois cansa e então mais vale ter tudo branco e mudar de outra forma.
Mas também eu acho que a casa toda branca, com as paredes todas brancas, é o mais comum, não é? Portanto, Sim. se é o que nós mais vemos, é o que acabamos por fazer nas nossas casas. Se tivéssemos mais referências de paredes coloridas, mais facilmente tu fazias uma parede colorida sem teres medo de cansares. E é por isso que eu faço os quizzes no meu Instagram com as cores. Muito para trazer também referências coloridas para os ambientes, para as pessoas verem, e muitas pessoas dizem afinal eu gosto tanto destes ambientes azuis, ou afinal eu gosto tanto destes ambientes verdes, ou afinal a cor pode ser usada de uma maneira que eu nunca tinha pensado. E nos dias do quiz tenho sempre imensas interações de mensagens, de feedback das pessoas, de como é que elas se sentiram com aquela escolha, e é super interessante, lá está, fazê-las pensar um bocadinho sobre isso, porque... Mas não arriscamos muito. Não. Eu adorei o dos verdes e o dos terracota. Sim. E que eu olhei e pensei, pois é, eu tenho tudo de madeiras, se calhar aqueles terracota eram incríveis. Claro. E para alguém que não gosta de arriscar muito, esses tons são ótimos, porque lá está, já são tons que já estão nas nossas casas, não é? Na madeira do chão, na madeira das portas, do mobiliário. Portanto, se acrescentarmos... E a verdade é que uma parede com uma cor, e não precisa ser uma cor muito escura, dá um aconchego ao ambiente extraordinário, que dificilmente conseguimos de outra maneira. E depois, pintar uma parede, para além de ser uma coisa super fácil, que qualquer um consegue, porque eu, 10 ou 15 dias depois de acabar a radioterapia, pintei a parede maior da minha casa, que é na sala, de cor de laranja, vibrante, e deu-me uma sensação de empoderamento, de felicidade, foi extraordinário. E aconselho toda a gente, olhem, é a forma mais económica de darmos um boost à decoração da nossa casa, e não é preciso nenhuma formação incrível. Qualquer vídeo do YouTube explica como é que se pinta uma parede. Tens de ter alguns cuidados, e depois se correr mal, pintas de novo. É tão... E uma lata de tinta não custa nenhum balúrdio, portanto é mesmo, aconselho toda a gente, por acaso tenho que fazer um vídeo no meu Instagram a explicar como é que se pinta uma parede. Sim, isso era ótimo. Pronto, porque já existem muitos, mas não existe o meu, não é? Com a minha versão. A cor acho que tem um impacto enorme na nossa vida. E eu, por acaso, eu vinha pelo caminho a pensar só como é que a cor, para além da cor na minha vida ter mudado após o diagnóstico de cancro, a verdade é que a cor já tinha impacto na minha vida muito antes, desde criança, como estava a dizer no início. E a verdade é que eu perdi o meu pai com 9 anos, portanto, isso teve um impacto muito grande na minha vida. E, morando numa aldeia, uma família, sei lá, não éramos católicos praticantes, mas vá, com essa, eu andava na catequese, portanto, aquela coisa toda de, o luto, portanto... Uma mulher viúva não pode usar vermelho. Ainda bem que estás a puxar isso aí, porque eu acho que é o único sítio em que eu penso na cor. Mas quando vais a um funeral? Não sou capaz de ir de preto. Porque eu associo o branco à limpeza, à transmutação. Tenho mais esse lado energético, então tenho esse cuidado. Certo. Mas eu não. Felizmente, as poucas vezes que fui, tendencialmente fui de escuro. Não. Mas eu não tenho a certeza se foi uma questão de emocional, de eu não me sinto capaz de escolher outra coisa, ou se foi uma questão de tradição, de eu acho que devo fazer isto porque isto foi o que eu vi fazer, ou é... Claro. Se calhar é um bocadinho das duas coisas. O que aconteceu foi que a minha relação com o vermelho, eu acho que talvez tivesse acontecido só mais tarde, mas depois pensei, para lá, eu vou usar o vermelho. E o vermelho tornou-se a minha cor favorita durante muitos, muitos, muitos anos. Que era, lá está, ok, a minha mãe não pode usar vermelho, e era uma das cores favoritas dela, e ela tinha muita roupa vermelha, e claro, passou a usar roupa mais escura, não é? Felizmente as coisas depois ela foi-se libertando, graças a Deus, mas a verdade é que isso impactou na minha relação com a cor. Só que depois, e há bocado tu estavas a falar de como às vezes também as cores e as roupas que nós usamos impactam naquilo como nós sentimos do nosso corpo, no nosso corpo. Sim. E há sempre aquela ideia de que se nos vestirmos de preto parecemos mais elegantes. Eu ia dizer isso. Eu escolho preto por isso. Pronto, eu passei essa fase também. Pronto. E eu na adolescência, eu era a mais gordinha do grupo. Não na adolescência, e se olhar agora para as minhas grandes amigas, eu continuo a ser a mais gordinha e eu não estou fora dos padrões, não é? Portanto, mas mesmo assim, na minha cabeça, eu sou gordinha, eu sou volumosa. Portanto, eu tinha que vestir de preto para parecer mais pequena, não é? E então passei a usar muito o vermelho como apontamentos, o preto para parecer elegante, e depois porque há aquela coisa também de usar preto é fácil, fica sempre bem, tudo combina com tudo, não te sujas tão facilmente. Tem montes de vantagens supostamente, não é? E então
passei a usar 3 cores, que era o preto e o branco, porque eu também sempre gostei muito, como eu gosto muito de grafismos, de padrões, então o contraste do preto e do branco sempre me atraiu muito. E depois o vermelho para aquele apontamento de cor forte e que trazia aquela coisa, para lá, isto é uma cor de empoderamento. Sim. E depois, eu também sempre fui a miúda certinha, caladinha, que não fazia muito ruído, não podia dar muitos problemas. Não. E eu acho que a forma de vestir era a minha maneira de comunicar. Estou aqui, também tenho voz, gosto de ser arrojada e é isso, era a minha forma de comunicar, então sempre personalizei a minha roupa e usava essas 3 cores sempre durante anos. 3 cores. E as minhas amigas, toda a gente já sabia que se me quisessem oferecer alguma coisa era dentro daquelas tons. Para mim, ir às compras de roupa era espetacular, porque eu só ia àquelas secções, ao preto, branco e ao vermelho. Mas é que nem via mais cor nenhuma. Porque são cores que há sempre. E depois, há outra vantagem grande, Só que é... consigo usar vermelho no Natal. Ai, que giro! O resto não é uma cor que eu uso. Sabes que, e eu agora descobri isto agora também há pouco tempo, que fiz uma consultoria de coloração pessoal. Sim. E adorei a experiência. E nós temos tendência, muitas vezes... quais são as cores que nos favorecem. Sim. Por causa do tom de pele. Que harmonizam com o nosso, com o tom da nossa pele, do nosso cabelo, dos olhos, tudo. E temos tendência a usar um determinado tipo de cores que vão harmonizar mais a nossa beleza, como diz a consultora de moda que eu consultei, que ela é incrível, a Helena Barros, ela é mesmo uma pessoa que vale a pena seguir. Lá está, o preto, o branco e o vermelho, não sei se eram as cores que mais me favoreciam, mas era aquelas que eu escolhi para comunicar. Adotaste. E depois tudo funcionava muito bem com tudo, porque depois também sou muito daquela, que tudo tem que fazer pandan. Pronto, e era sempre muito fácil. Mas curioso que, por exemplo, quando nasceu a minha primeira filha, na altura eu tive necessidade de juntar alguma cor. Tinha coisas cor-de-rosa, verdes, pouquinha coisa, mas depois de sermos mães, acho que há uma parte de nós que morre e outra que nasce, não é? E então, aquele turbilhão que acontece na minha vida, parece que precisei de acrescentar cores. Mas depois elas voltaram para o fundo da gaveta, para não mais voltar, até que nasceu o meu segundo filho, e aí voltaram outra vez, que também é curioso. Mas depois voltaram outra vez para o fundo da gaveta. Eu acho que no verão arrisco mais. Não sei se também tem a ver. Acho que consigo usar tipo amarelos, laranjas, mas no verão. Não és a primeira pessoa que eu ouço dizer isso. Acho que está associado ao estado de espírito também, não é? Pode ser. Mais, mas não acham curioso que eu acho que precisamos até mais de cor no inverno? É verdade, agora já os dias são cinzentos. Normalmente estamos mais, sei lá, mais disponíveis para a nostalgia. Sim, nostálgicas, mais tristes, mais depressivas, Sim, estamos mais fechadas em casa, não socializamos tanto. E a cor traria-nos, se calhar, um estado muito mais alegre. Pois, mas deixamos-nos levar mais para aquilo que é o estado de espírito e não tanto para aquilo que poderíamos fazer para complementar ou contrariar esse estado de espírito. Mas às vezes, inconscientemente, conseguimos fazer isso, que foi o que me aconteceu no diagnóstico do cancro da mama. No dia em que eu recebi, ainda não era o diagnóstico final, era só um diagnóstico preliminar da biópsia que eu tinha feito. Ou seja, dizia só ainda suspeição, mas para mim já era diagnóstico. Já é ok, pronto. Tenho aqui um desafio em mãos. E nesse dia eu vesti uma camisola preta e quando me vi ao espelho, parecia que tinha escrito cancro na testa. A minha cara parecia que já estava desfigurada, já estava mais cinzenta, ou seja, ainda sequer longe de começar a quimioterapia e de sofrer aquele processo de transformação que nós sofremos, de descaracterização. Ainda antes disso, já a minha cabeça fazia aquele filme todo e já me via nesse estado. Eu tenho que mudar aqui alguma coisa. E fui buscar outra peça de roupa, já não sei, branca ou vermelha, uma dessas. E no dia a seguir voltou-me a acontecer a mesma coisa. Não consigo vestir preto. Ou seja, das camisolas, não é? Que era aquilo que eu me via mais quando vou à casa de banho, não é? Ou seja, nem precisava de me ver toda. Calças eu continuava a vestir preto, mas daqui para cima, e depois também, e isso eu também aprendi na coloração pessoal, a luz reflete nas nossas camisolas. E vai para a cara, acaba por ter algum impacto realmente. Exatamente. E então aquilo teve um poder enorme e lá está, inconscientemente eu comprei umas quantas camisolas de outras cores e passei o processo todo
E ainda hoje, por acaso, hoje trouxe esta camisa preta e branca, mas nunca mais vesti uma camisola preta. Tenho um vestido vermelho, rosa por cima, porque preciso desta cor. Sim. Para me ver, não consigo só usar preto ou só usar branco. Para mim é uma imagem impactante tua, linda, de morrer, que é quando tens um chapéu rosa de feltro, lindo. Sim. E aí sim. Foi mesmo, tipo, estavas mesmo descaracterizada, não faz mais descaracterizada da doença, mas irradiavas uma luz diferente. Sim. Eu lembro nessa altura, eu acho engraçado trazer esta perspectiva, porque eu, quando ia para a quimio, aquilo podia parecer tudo aleatório, mas primeiro é um ritual interno que eu cumpria, que era, no momento em que eu me sentava e que me era ligado no catéter o saco, eu imaginava tudo o que corria dentro de mim, a partir daquele momento em que era ligado o tratamento, só entrava dentro de mim tudo o que era verde. E eu imaginava aquele líquido a correr todo o percurso que eu imagino. O líquido era de cor verde? Não, só que o verde está muito associado à cura. Sem dúvida, sim. E então eu imaginava sempre, havia ali um momento em que de introspeção, sempre, e no momento em que ele era ligado, eu imaginava-o a correr, aquele percurso todo do catéter até entrar na minha corrente sanguínea. Nós sentimos aquilo entrar dentro de nós. E eu imaginava sempre todas as células por onde ele ia passar a ficarem todas verdes. E eu imaginava sempre, isto era um ritual que eu fiz sozinha, que eu nunca partilhei, e que eu fazia sempre. E agora consigo pensar que eu consegui imaginar e implicar, tipo, né? Tipo, manifestar que o tratamento se cumprisse daquela forma, mas eu nunca olhei para mim no sentido da cor. Eu lembro que pensava sempre eu vou levar a minha melhor roupa, eu vou levar as minhas melhores coisas, passar a usá-las, mas nunca pensei, tipo, o quanto a cor podia ter impacto nesse sentido. E verde por alguma razão em especial? Porque o verde é a cura. O verde está associado ao poder da cura. E da mesma forma que o branco neutraliza tudo, né, energeticamente, o verde está associado a isso, à transformação. E à natureza, e muito associada à semente que germina, portanto, à fertilidade, ao renascimento. Da mesma forma que eu gosto do roxo em apontamentos nesse sentido, que é a transmutação, ou seja, também, a espiritualidade. Sim, também por este lado energético. O ambiente hospitalar é um ambiente denso, não é? Tipo, mais pesado. Então é tipo uma cor que esteja a transmutar essa... Tenho muita consciência nesse sentido, mas nunca o apliquei em mim. Acho engraçado trazer essa perspectiva. Eu, em dia de tratamento, ia a mais palhaça possível, com os meus belos lenços coloridos, camisola cor de laranja, calças verdes, casaco cor de rosa, tudo ao mesmo tempo. Parecia uma palhaça, mas não interessava, porque aquelas cores todas transmitiam uma vibração que eu precisava. E esses dias são intensos, não é? Portanto, acho que trazermos estas ferramentas... Mas sabes que eu, depois de ter consciência disto, e do cuidado, da escolha da roupa e de comprar coisas coloridas e de ter essa necessidade, às vezes pensava, quer dizer, eu estou aqui com consciência da minha finitude e estou a pensar no que vou vestir, o que parece uma futilidade, não é? Porque é muito associado, tipo, então, mas tu vais morrer e estás preocupada com a tua roupa. Mas a verdade é que eu agora sei que aquilo foi um ato de amor próprio e que me ajudou a mim a passar por esse processo, mas também ajudou às pessoas que me estavam próximas, porque ao verem-me colorida, ao verem que eu me cuidava, apesar de me sentir horrível e de muitas vezes nem me querer olhar ao espelho porque não me via eu, não é? E há uma altura em que as coisas se tornam mesmo muito difíceis, em que tu pensas, caramba, será que o corpo resiste? Porque nós, intelectualmente, queremos e trabalhamos para ter essa força, com psicoterapia, com todas as ferramentas que estão ao nosso alcance, para nos mantermos fortes mentalmente. Mas há uma altura em que o corpo falha e tu ficas, caraças. Eu acho curioso, principalmente os primeiros 12, foi muito fácil de gerir. Eu passei no parque. Depois aqueles últimos 4, para mim o mais desafiante era mesmo as injeções, né, que se dá o fator de crescimento que se dá para ajudar a medula a produzir melhores células, para mim era pior do que o tratamento. Os 3 dias após a injeção, eu tinha mesmo dores físicas. Eu nesses dias já sabia que eu ia ficar deitada, tipo, não me forçava a fazer nada e depois, então, tipo, obrigava-me a ter atividade, a partir desses 3 dias já me obrigava. Mas eu lembro-me que, fora desses 3 dias, eu às vezes não me lembrava. Não te lembravas de quê? Que estava careca e que estava desfigurada. Eu muitas vezes chegava ao espelho, imagina, de manhã levantava-me e ia tomar banho. Chegava ao espelho e pensava, tipo,
Eu já não me lembrava que estava assim, sabes? Já nessa fase dos tratamentos não te lembravas? Não. Eu houve uma fase que eu não olhava. Imagina, eu ia lavar os dentes à casa de banho e eu não olhava. Essa parte física, Não consigo. nunca me senti dessa forma. Não sei se por já ter visto muitas vezes a transformação Claro. e tê-la visto de perto, porque eu também tinha amigas que já tinham passado pelo processo. Pois, eu E uma nunca delas tinha, eu não acho tinha. que foi efetivamente a minha primeira pós-graduação em doença. Então eu sabia que o meu foco era que isso era uma fase de transição. Ou seja, eu iria passar por isso, mas eu também sabia que a partir do momento em que a toxicidade fosse passando, o meu corpo ia começar a voltar. Ok. Que é diferente porque somos jovens. Pois, certo, mas quando, então, sobretudo quando perdi as sobrancelhas, Eu percebo. foi Sabes um que eu às choque. vezes não tinha essa percepção. Lembro-me de uma vez que os meus sobrinhos vieram cá a casa com a minha irmã e eu em casa estava tranquila, não me preocupava em que eu colava uns stencils incríveis. Pois, eu Tipo eu nunca cheguei a usar as stencils. Ainda Mas eram tentei com o incríveis. lápis, mas depois ficava borrada. Também e isso eu não conseguia Mas eu aguentar. usava óculos. Eu acho que foi por isso. E eu assim que me levantava punha os óculos. E Então, agora arranjava tenho textura, não é? agora tenho uns transparentes que iriam-se notar, mas eu tinha uns pretos de massa preta, então aquilo, pronto, não me conseguia ver Compunha. sem Eu óculos. já fazia a moldura, no fundo, não é? Sim. Eu colava sim. mesmo. Que Era giro. muito engraçado porque havia dias em que eu estava efetivamente inspirada e ficava incrível. Havia dias em que não ficava assim tão bom, mas o turbante compunha. Tipo, às vezes parecia que estavas um bocado mais zangada por seus classes mais para cima. Depois aquilo tinha vários formatos, vários desenhos, várias cores, dava para ir brincando com a coisa. E eu lembro que naquele dia a minha irmã apareceu de surpresa, eu estava tipo certo. limpa, Sim. não estava maquilhada, Sim, nem. sim. E eu lembro-me que ele entrou Pois, e ficou parado a olhar para o mim. olhar das E a minha outras irmã vinha pessoas. cortar-me o cabelo, Claro. com o meu cabelo cresceu sempre aquela penugem, Sim. e eu rapava sempre. Eu lembro de ele estar aí sentado, olhar para mim e eu perguntar: está a incomodar alguma coisa? E ele disse sim. Eu acho que os olhos dele o que diziam eram: mas vocês dizem-me que está a correr tudo bem, e depois eu olho para ti e tu estás dessa maneira. Pois. Sabes que eu Parecia quando que não tenho batinha. com os meus filhos, eu acho que a dada altura tinha essa. Mas também é uma coisa tão gradual que eles vão se habituando. Sim, Na verdade, para mim, rapar o cabelo não era um problema. sim. Mas o impacto que isso criava neles é que Acredito. foi assim mais. Mas felizmente eles lidaram com isso depois muito bem. E lá está, e o facto de me falando. cuidar e de me cuidar, de me maquilhar e cuidar da forma como vestia, acho que. E também eu sempre fui muito, muito positiva. E então isso trazia alguma leveza. Sim, tranquilidade em relação sim. Também foi uma coisa que está mais diária do que para o teu sobrinho, não é? Sim. Pois. Imagina, ele foi vendo gradualmente as transformações, mas não era um contacto 24/24. Foi não a é? primeira Tipo, vez normal. que ele lidou com esse. Eu lembro-me de que eu, pelo menos, só percebi o impacto real quando, já depois de algum tempo de tudo, estávamos a almoçar e ele veio ter comigo, tipo, deu-me um abraço, no sentido de agora é que eu estou a ver que tu estás bem, sabes? Ele disse, Sim. agora é que o teu cabelo está a ficar. Já porque ele também, quando cresceu, já pintava de ruivo. Então ele também nunca me viu de outra forma. Sim. Então para ele foi uma data de transformações, Claro. não é? E também, pronto, implicava ali um monte de coisas que ele se calhar não verbalizou sempre. Claro. Mas eu percebi o impacto e doía-me nesse sentido, que era, isto afinal criou-lhe muito mais angústia do que eu queria, ou do que eu gostava que tivesse criado, não é? Mas essa é a parte que nós não controlamos. Claro. Há bocadinho estavas a falar de uma coisa e meteu-me para porque é que eu usava a cor ou porque é que eu sentia alguma necessidade de usar a cor. Eu acho que eu usei também como uma forma de afirmação. Na altura, na minha adolescência, na altura nós tivemos as Monte Campos, as mochilas, que eram camuflados e não sei o quê, e depois veio a altura da ACEPEC. E a ACEPEC tinha mochilas só de uma cor. E eu lembro-me que comprei uma mochila, eu comprei uma mochila roxa, mas aquilo não era suficiente porque toda a gente tinha mochilas de outras cores. Então eu fui, a minha mãe sempre teve botões e coisas, e fui a uma retrosaria, comprei botões grandes de plástico, era um azul turquesa, um amarelo e um laranja. E eu achava que aquela combinação é que fazia, e ainda arranjei emblemas? Exatamente. Um emblema de arco-íris. Perfeitamente ter uau! gosto. Então, e estava-me a lembrar que eu tinha muito esta ideia de eu não quero ser igual, eu não quero ter as mesmas coisas iguais, mas eu tenho que dar aqui. Na roupa não dava necessariamente um toque, comprava coisas, se calhar, que não se usavam tanto, ou os ténis, por exemplo, os All-Star amarelos, que me lembro de terem sido os primeiros. Fiquei super aborrecida quando percebi que mais pessoas tinham, claro, porque toda a gente também tinha, mas agora lembrei-me de outra coisa, arranjei uns atacadores pretos com estrelas às cores. Lindo. E tirei outros dos brancos e pus, ainda devo ter fotografias disso, e pus os atacadores
para ser diferente. Eu tinha os amarelos, mas ninguém tinha aqueles atacadores. E lembro-me de fazer essas combinações, e eu acho que teve um bocadinho a ver com isso, com essa necessidade de afirmar, aí também numa fase em que eu sentia melhor, não é? Porque achava que pertencia a um grupo de outra forma, tive ali senti-me com uma autoestima um bocadinho mais em cima, não é? E levei, eu acho de forma inconsciente, ou então eu acho que senti-me à vontade para assumir um lado em que eu gostava de cor e podia ter cor e podia ser diferente e queria ser diferente dos outros e não misturar-me e passar despercebida. E até que ponto é que a cor também não tem esse efeito e sem dúvida, sem dúvida. E as escolhas mais contrastantes ou menos contrastantes também têm muito a ver com isso, de nos querermos afirmar ou de nos querermos dissimular. Sim. Mas às vezes fazemos isso inconscientemente, não é? Eu própria que gosto muito de usar cor e de usar cores contrastantes, se calhar se for à reunião de pais lá da escola, se calhar não vou com o amarelo, cor-de-rosa e verde, escolho só uma cor, uma monocromática, que é para... Mas claro, agora já não consegues escolher. Era isso que eu ia dizer. O cabelo cor-de-rosa. Agora com o cabelo cor-de-rosa é um bocado mais difícil. Mas olha, vou falar do cabelo cor-de-rosa. Eu andava há meses com vontade de pintar o cabelo cor-de-rosa. Só que, claro, é uma decisão um bocadinho impactante, porque não é tão comum. É um bocadinho muito, não é? Pronto. E é verdade que eu gosto de comunicar através da imagem. Mas até para mim há limites, não é? E eu muitas vezes pensava, pá, se for depois... E apesar de, a partir dos 40 anos, parece que ganhamos alguma... estão a borrifar para o que os outros dizem. Sim. Muitas vezes ainda há coisas que sim. mas é que depois... E antes de será que eu vou perder a pensaste credibilidade? Rapar. Antes de rapares, eu tinha uma amiga minha que dizia assim, vais rapar mesmo, não é? Eu disse, vou, porque eu queria antecipar o rapar, porque eu ia começar os tratamentos no fim de setembro, depois a minha irmã e o meu sobrinho faziam anos, e eu não queria que... Já era duro e toda a gente viver aquilo, não é? E eu não queria que o facto de eu rapar o cabelo fosse ter mais impacto do que o aniversário deles. Então eu quis antecipar, quis rapar o cabelo antes de iniciar os tratamentos. E nessa altura havia uma amiga minha que dizia assim, tu agora aproveita, tipo, pintas uma parte de azul, outra parte de verde, vais rapar mesmo. Claro. Eu não tive coragem para fazer isso nessa altura. Claro. Eu confesso que eu rapei e depois foi o aniversário do meu marido que juntou tipo, um monte de gente e eu na altura usei uma peruca parecida com o meu cabelo, até porque eu comprei a peruca muito pelo meu filho, que ele, a primeira coisa que me disse foi, vais ficar sem cabelo. Vou. E os meus amigos da escola. Pronto, e eu pensei, ok, para ir buscar à escola, não sei o quê, eu vou usar a peruca, mas a verdade é que aquilo incomodou-me tanto que eu usei muito poucas vezes. Eu tinha essa questão também, que era... Eu gostei, assumi mesmo sim. E no meu caso... mesmo os turbantes me faziam comichões. Assim, eu só usava mesmo quando estava muito frio, para não me constipar, porque de resto eu andava sempre sem nada. Em relação ao cabelo cor-de-rosa. Eu andei vários meses a matutar a ideia, de tal maneira que eu cheguei a fazer fotomontagens com uma fotografia minha com cabelo cor-de-rosa para perceber se aquilo funcionava. Há coisas que, imagina, não interferem com a minha saúde. Exato. Não estou a fazer mal a ninguém. É uma experiência que eu quero fazer comigo. É só o cabelo. Posso não gostar? Posso. Pinto por cima, de outra cor qualquer. Ou se for preciso, rapo outra vez e até usufruo do cabelo rapado, porque eu também não usufruí, não é? Sim. Pensei, pronto, tem que ser. E então, lá chegou a hora. Mas acredita que, e eu acho que até tenho alguma segurança nestas mudanças de imagem, não tenho, sou muito insegura em montes de coisas, mas nisto até tenho alguma segurança. Nessas escolhas, não é? Nessas escolhas da roupa, do impacto, até sou segura. Mas ainda assim, no dia a seguir, primeiro que a minha filha quase se zangou comigo. Andou ali uns dias que chegava à casa muito feliz, olhava para mim e fazia aquela cara de trombas, tipo, o que é que tu foste fazer? Parecia que eu é que era a filha rebelde e ela a mãe, que foi delicioso. E o meu filho, quando eu fui levar à escola, ele ia muito incomodado. Eu posso, estás com vergonha? E ele, estou. Porque ele dizia, mãe, mas porquê que não pintaste só de castanho? Porque eu antes de pintar de cabelo cor-de-rosa, eu tinha os cabelos brancos assumidos. Sim. Portanto, e mesmo antes do processo de cancro, eu durante 3 anos, por aí, deixei de pintar o cabelo e tinha os cabelos brancos assumidos. E ficava lindamente. E na altura, eu gostava, mas confesso que agora já não estava a gostar assim. Eu percebo. Mas eu não quero tapar os cabelos brancos. Eu não quero tapar os cabelos brancos. Se é para pintar, tem que ser uma coisa diferente. Exato. Daí vem o cabelo cor-de-rosa. Mas, lá está, quando fui levar o meu filho à escola e percebi ele muito incomodado, eu vim para casa
E lá está, a minha filha também assim, incomodada, o meu filho incomodado. Ponderaste. Silvia, tu já és uma mulher adulta, tens filhos, tens uma vida normal, uma rotina normal, tipo casada, terrinha, rotinas, não é? Porquê? Tens uma necessidade de pintar aquele cor-de-rosa? Será que vais traumatizar os teus filhos? Se não havia necessidade. Confesso que andei ali 2 dias, assim, um bocadinho. Depois, a minha filha fez os passos comigo e eu lá lhe consegui arrancar porque eu depois olhava-me ao espelho e pensei, epá, é que eu gosto mesmo de me ver, Exato, sinto que que está em sintonia. É que há coisas que nós fazemos com a nossa imagem, que nós percebemos, epá, isto não bateu nada à bota com a perdigota e voltamos ao que era, ou transformamos outra vez. E eu, com o meu cabelo cor-de-rosa, eu sinto-me bem, sinto que a coisa está condizente, apesar de ser uma cor tão contrastante. Mas felizmente também cada vez vemos mais mulheres com cores assim mais de fantasia, que se diz, não é? Pois eu ia pegar um bocadinho por aí de que ponto é que isso não está associado a esta tradição, não é? Este hábito de vermos cada vez mais não, agora até vemos mais pessoas que vão fugindo um bocadinho desse típico, não é? E ficamos num ponto fulcral, que é nós opinamos demais sobre a vida dos outros. Também, mas lá está, mas opinamos nesta linha sempre, a ir sempre para uma linha muito tradicionalista, muito mais o castanho, o preto. Porque na verdade, esta tua vibe livre, não é? Sim. Porque o que transmite é mesmo isso, muita liberdade e muita consciência de si e muita aceitação sobre si. Incomoda porque... Nesse trabalho, porque é um trabalho diário. Claro, mas que tu escolheste e que tu passas de uma forma, uma mensagem muito clara, o que eu acho que isso depois toca em sítios de pessoas que não estão ainda tão confortáveis com a sua imagem ou que não conseguem arriscar tanto, não é? E às vezes a crítica sai desse local de dor. Sim, mas lá está, como eu trabalho em casa e trabalho através do Instagram e a minha comunidade é a comunidade mais fofa que existe no mundo, que recebi um feedback maravilhoso, mas na troca de olhares com os pais que se cruzavam comigo na escola, eu percebi isso, que há até algum desconforto deles, e eu também, super desconfortável. E lá está, dá essa insegurança. Mas agora que já toda a gente sabe que eu tenho cabelo cor-de-rosa, pronto, estou tranquila. Até que ponto é que isso dita de alguma maneira a tua capacidade, a tua... Mas há momentos de insegurança. E nós, infelizmente, porque acho que sofremos demasiado com isto e não devia ser assim, mas temos ainda muito medo do que é que os outros vão pensar. E para além disso, enquanto mulher tens que provar o dobro. Não é? Imagina, eu estava no Instagram a falar sobre o meu trabalho e cheia de medo de parecer pouco profissional. Exato, era aí que eu ia tocar, que é, para além disso, vamos logo tocar aí desse lado, que é, agora enquanto mulher, não é? De para baixo, entre aspas. E eu não tenho 20 anos. E agora vais ter que provar duplamente que tens essa validade. Claro. Porque isto parece uma coisa de adolescente rebelde. Então pensei, será que já... Aquelas crises de meia-idade. Será que já... Não, ainda por cima vem no pós-cancro. Pois. Que a pessoa pensa, agora permite-se tudo, porque a gente sabe lá o que é que se está a passar na vida dela agora, para ela ter este comportamento. Sim, imagina, eu estava um bocadinho, deixa a ver como é que a minha sogra vai reagir. Claro que ela riu-se de nervoso. Tão bom, que maravilhoso. Pronto, ela já sabe que eu sou um bocadinho extravagante, portanto... mas é isso, algumas pessoas chocam-se mais com isto do que outras, mas depois temos que voltar àquela frase que eu gostei muito que vocês disseram, que é o que nós somos tem muita força, e pensar, ok, eu não sou diferente, nem sou inferior, porque tenho um cabelo cor-de-rosa. Eu assumo a minha extravagância, assumo, olha, se calhar até aquela coragem que a maior parte das pessoas disseram, que corajosa, bem incapaz, bem que coragem, e tipo, olha, se calhar dou voz a essas mulheres que também se calhar gostavam e que não conseguem, e porque afinal de contas também não é assim tão importante, é só cabelo. Ele cresce, ele agora está de cor-de-rosa, mas ele se calhar daqui a uns meses, porque depois também me farto das coisas, e daqui a uns meses está cor de laranja, ou está castanho, como o meu filho quer, e está tudo bem. Se calhar há tantas coisas na nossa vida que não conseguimos essa liberdade toda. E que não temos controle, não é? E que não temos controle. E traz esse lado também de poderes mudar de ideias, que é, eu agora mudei o cabelo para a cor-de-rosa, portanto,
vou ser esta pessoa, não é? Claro. Quase como se fosse uma personagem que está Claro. associada a uma série de Claro. coisas Claro. e depois ir para sempre. Claro. E não é? Agora mudou-se o cor de cabelo, mas tu Uhum. continuas a ser a pessoa que Isso, és, não é? isso, Estás a transmitir isso. também alguma coisa dessa forma Exatamente. e mudas de ideias E quando o quanto achares que a- deves fazer. E o quanto às vezes é difícil entrares em contacto com aquilo que efetivamente te deixa tranquilo e feliz, não é? Sim. Nós esmagamos a nossa alegria Não na idade permi- adulta. não Nós permitimos essa asfixiamos descoberta. essa alegria porque temos que cumprir a norma, Sim. porque temos que ser profissionais, Sim. porque tens que ser mãe, Sim, porque tens que estar adequada, porque tens um monte de coisas. é verdade. E tu, aquela alegria pequenina de uma Uhum. coisa simples, como olhaste ao espelho e pensares, fogo, sou do caraças, nós asfixiamos isso porque não nos é permitido, porque pode soar arrogância. E de repente, eu acho que tu passas muito esta imagem que eu gosto muito de ver, que é, nós podemos ser felizes, até em qualquer coisa. E se hoje é pintar o cabelo de cor-de-rosa, porque não? Claro. Não é? Tipo, não é Claro. supérfluo, é aquilo que estava a apetecer fazer. Eu acho engraçada a palavra corajosa associada a esse lado, não é? Tipo, Eu confesso que muitas vezes que eu li ou ouvi essa palavra, eu era assim, bem, na verdade se calhar queres-me chamar de louca, porque eu acho que Exato. é uma coragem ali eu roçar a loucura. percebo. Quando estou com as minhas amigas, mas aquele ar de... E agora? Tá bem. Mas eu tremer de nervoso. Pronto. Mas tu agora tocaste numa palavra que eu acho que é o que nos faz ter essa reação, que é a norma, não é? É. Estamos habituados a uma norma, a uma regra, algo que acontece sempre assim. E vamos, inevitavelmente, associar-nos a essa norma e corresponder a essa norma. E depois temos pessoas como tu, não é? Que começam a olhar e que se manifestam dessa forma e fazem estas escolhas e de repente saem da norma. E mesmo para nós que queremos a nossa identidade e vivemos à partida livres, não é? Pode ser discutível, não é? Claro. Choca-nos de alguma forma porque sai da norma, por muito que nós estejamos atualizados. Isto também deixa de pensar. De que maneira é que nós acabamos, como tu dizias, acabamos por escolher sempre dentro das mesmas opções, porque é dentro da norma e não vamos arriscar demasiado e acabamos por não evoluir de outra forma, não descobrir outras coisas. Sim. E não sabia o que é que me fazia feliz. Sim. Não é? Sim, Tipo, entrar em contato com estas pequenas alegrias. Parece que enquanto tu és adulto, te é proibitivo Somos castrados. manifestar a alegria. Isso não é só uma coisa boa, alegre, em vez de ser uma loucura. Eu Não também é? acho que agora está melhor. Acho que agora Sim. percebemos que temos identidades e que podemos Sim. andar nessas identidades sem nos vincularmos a algo muito específico. Sim. Eu acho que isso é bom e é um caminho que se faz. Entender que isto nos pode nutrir é que eu acho que é incrível. Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre esse Sim. lado. Não é? Tipo, a cor tem mesmo uma forma... Quase mais terapêutico, não é? Sim. E é uma coisa que até está ao alcance de É todos. muito fácil. Não É é? muito fácil, Não exatamente. precisas propriamente de fazer um Exatamente. investimento Claro. gigantesco. Claro que existem muitas regras mesmo associadas à cor. Lá está, isto há gavetinhas para tudo. Felizmente, que era o que tu estavas a dizer, está-se no caminho de quebrar essas gavetinhas, essas caixinhas, graças a Deus, mas há um longo caminho ainda a percorrer. Mas, mesmo dentro da cor, há imensas caixinhas, não é? Tipo, vê-se logo o fato azul da empresa X. Sim. Acho que agora, felizmente, acho que isso já não é bem assim, acho eu. Não Mas sei. havia multinacionais que diziam que as pessoas tinham que usar o fato da cor X, imaginem. Quão estrangulador isto é. E nós fazemos isso com os miúdos. Aquele miúdo que quer sair de casa com umas botas de borracha amarelas, a saia de tulle que lhe apetece. Eu lembro-me, eu penso nisso também. Tipo, adorava ver os meus sobrinhos todos vestidos igual, mas o quanto isso é castigador na personalidade da Eu criança. estava a pensar no outro lado, eu já há uns bons anos trabalho em colégios com farda. Exato. E mesmo nós temos que usar a farda. Eu sou sincera, para mim é um descanso logístico. É muito cómodo. Porque é só aquilo e eu não penso. E não sinto que me tenha castrado no sentido de depois, quando tenho que usar a minha roupa, não, ou vá associar-me ou não uso outras cores. Sim. Não, é só uma questão. Mas percebo que para os miúdos é uma grande discussão mesmo nesta classe educativa. Até que ponto é que Isso nós não estamos castra, aqui? não castra O que nós a estamos a criatividade fazer, deles. e a maior parte dos colégios, vou arriscar-me a dizer que vão defender isto desta maneira, é uniformizar. Para que não haja diferenças em termos de classes sociais, em termos... Exatamente. Eu percebo... Tem esse lado positivo, não é? Sim, por um lado eu percebo, mas por outro lado, até que ponto é que a roupa se traduz só nessa questão de olha para mim enquanto nesta questão social e não olha para mim na minha identidade.
Sim. Porque depois, e muitas das vezes eu de facto já disse aos pais, sou uma péssima pessoa para as fardas. Para mim é muito diferente, eles podem ver que aquilo que os pais trouxerem dentro das fardas, mesmo tempo os sapatos, é uma coisa que me faz muita confusão, exigirem que tenham também, ou que sejam castanhos, ou que sejam azuis e que sejam aqueles Nos sapatos. sapatos. Sim. Não há uma forma de manter individualidade. Pois. Tem que ser ao preto ou castanho. Ao menos, em alguns pormenores, os miúdos podiam fazer. Há sítios em que nem isso. Mesmo dentro daquilo que são dos casacos, assim, devem ser dentro das cores. Vai depender, obviamente, de escola para escola, daquelas que têm farda. Mas há umas mais exigentes que, efetivamente, até os casacos devem ser, mesmo para nós adultos, e, por exemplo, para mim, foi uma questão, porque eu, como usava farda, normalmente os ténis, era até uma coisa que me aproximava aos miúdos, usava cores e disseram: está tudo bem, mas vê lá que é melhor se calhar. E eu fui comprar uns brancos com. Mas lá está, isso se calhar devia ser refletido, porque lá está, até pode haver, e há vantagens em haver fardas, mas se calhar também permitir espaço para noutras coisas se conseguir manter. Exatamente. Tanto que eu tenho mais as miúdas aparecem com colares, com pulseiras, com e os miúdos não têm tantos adereços. E acabo por, isto tem que acontecer. Porque há aqui uma necessidade de haver esta identidade é minha, este gancho é meu e tem esta cor porque eu que o escolhi, por exemplo. No sítio onde eu estou agora, efetivamente, até mesmo os ganchos, os totós, os elásticos, a própria escola vende dentro dos padrões da farda da escola e eles aconselham, pedem, dentro da possibilidade, tenham aquelas cores. É também verdade, quando tu inscreves o teu filho, não é? Tu sabes que isto vai acontecer. Já sabes. Portanto, mas é uma das coisas que a mim me deixa a pensar. Eu sei que é gigante, não é? Sim. É gigante. Sim. É porque tu podes estar, enquanto adulto, a pensar nesta coisa da classe social, como tu pensas em relação às faculdades. Usas o traje, é o mesmo objetivo, é para uniformizar e para sermos todos iguais e depois lá pões os emblemas como queres e tal e também há esquema para isso, mas vai depender de escola para escola. Mas aí já és adulto, não é? Já consegues perceber porque é que aquilo vem e há uma lógica e tu já vais. Há quem compre traje, há quem não compre. Eu não compro. E eu sim, eu sou time traje, time praxe, time tudo. Mas isso, se calhar, imagina, se calhar tem a ver um bocadinho com. Fazes parte da equipa, não é? Portanto, há essa. Mas já tomas essa decisão. Se tu não quiseres, como a Joana diz, não comprou traje e não foi por isso que foi ostracizada, não é? Claro. Aqui, os miúdos, eu acho que eles não têm essa noção. Não. Para muitos também, eu acho que é capaz de passar ao lado, de ai que gira, é indiferente, vestirem aquilo ou outra coisa qualquer. Para outros, e se calhar à medida que vão crescendo, não sei até que ponto. Tanto que o que é que eu sinto? Sinto que depois, por exemplo, quando são saias, as miúdas mais velhas começam a encurtar as saias, começam a pôr as mesmas camisolas e começam a fazer ali diferenças. Sim. Para se diferenciar, quer dizer, dentro daquilo que é. Portanto, se calhar para os miúdos mais novos pode não ter um impacto assim tão grande, mas à medida que vão crescendo, há uma diferença que eles vão tentando fazer dentro das opções que têm. Olha, e isso também é interessante, porque às vezes é na castração que também estimula ali mais a criatividade, não é? Sim. Porque às vezes, quando também temos um leque muito aberto, sei lá, se calhar elas ficavam todas iguais na mesma, que eu vejo pela minha filha, que pode vestir o que ela quiser, e elas adoram, uma comprou um top, e as outras todas querem ir comprar igual, que é para... Isso acontece mesmo assim, é uma pergunta que eu tenho, porque acho que é uma coisas a passar acontece. E penso, será que foi uma coincidência e no fundo é aquilo que está a vender? Mas também tem muito a ver com a personalidade delas, porque eu não era assim, eu sabia alguma eu gostava sempre de ser a diferente, eu personalizava a minha roupa porque assim sabia que não havia mais nenhuma igual. Exato. Portanto, depende também um bocadinho da personalidade das... Nós personalizávamos sempre igual, as três. Havia uma que abria as calças e metia alguns padrões de cores para fazer a bocatina quando não eram, porque a avó de uma das nossas amigas fazia isso e depois fazia nas calças de todas. Ok, igual. Sim, fazíamos todas igual. Nós éramos uma equipa, parecíamos uma equipa de futebol. Usávamos 2 polos, 2 camisas, era tipo o back-to... Sim. Era sempre. Camisas masculinas, calças à boca de sino com remendos em baixo, umas grandes argolas e um ancebate. Vários. Vários colares. Mas estão os neutros. Rosa bebê, azul, branco. Pois, pois era. Olha, uma pergunta que eu gostava de vos fazer, que é, qual é que é a vossa cor favorita? Verde. Eu às vezes vou variando, mas entre o roxo, o amarelo e o azul petróleo. Eu acho que neste momento o azul petróleo é o mais... E é muito engraçado porque inclusive arranjava, e dentro do azul petróleo ali às vezes umas diferenças, eu chamo de azul petróleo, mas há umas diferenças às vezes, e cheguei a encontrar canetas de azul petróleo, que foi assim uma conquista minha e era com aquelas que eu escrevia. Eu acho que a minha amiga Cláudia introduziu-me o roxo,
porque ela gosta de tudo roxo. As malas são roxas, as camisolas são roxas, tudo é roxo. Eu comecei a gostar muito do roxo. Eu gosto muito. Mas lá está, independentemente de ser uma cor preferida, nem sempre são as cores que eu uso para vestir. Ou seja, dentro do colorido. Era isso que eu queria chegar. Mas não é a minha cor preferida, mas não é aquela que eu tenho no meu roupeiro. Pois, é que eu acho que é isso. Nós até podemos ter uma cor preferida um bocado abstrata, que sabe, sentimos que aquela cor nos energiza de alguma maneira, ou porque pensamos naquela cor, mas não quer dizer que seja a cor que vamos escolher nos nossos objetos, ou na nossa roupa. E se calhar para vestir até temos outra cor favorita, para decoração da casa temos outra, até porque decoração da casa, quer dizer, podemos ter as divisões todas de cores diferentes, não é? Sim. Para o carro escolhemos outra cor, portanto, não quer dizer que ao gostarmos de azul, azul, até pode ser que alguém que gosta tanto de azul vai escolher azul para tudo, mas provavelmente vai escolher tons diferentes dependendo daquilo que vai escolher. Eu dizia que gostava de ter um carro roxo. Sério? Mas o roxo é uma variante do azul, não é? Pois, exato, é verdade. Uma cor muito próxima. Sim. Eu obriguei-me num casamento em que fui madrinha de uns amigos meus, da Andreia, que já esteve cá, a ir de cor de rosa, porque foi quando me apercebi que todos os meus vestidos de cerimónia eram verdes. Ah, que engraçado! E eram quase... em momentos de festa, de celebração, verde. gostas de verde. Mas não sei porquê, mas eu gosto muito. Eu também tive uns quantos... Bem, eu tenho aqui uma questão clubística, é um facto. Eu também tinha alguns verdes. Também tenho. Vermelho dificilmente vou usar. mas tendencialmente vou para o verde também. Tendencialmente. Mas porque é aquele verde, eu não sei explicar, mas é assim um verde... Forte. É verde Sporting, é verde bandeira, exato. Aquilo é um verde assim a sério. Pois é que depois, é isso, quando eu ouço dizer a minha cor favorita é o verde, ou a minha cor favorita é o azul. Mas existem tantos azuis diferentes, tantos verdes diferentes. Não gosto de consegues identificar o teu tom. Pois, e lá está, isto também é muito... o meu tom é este. Depende, porque depois é esta coisa que... No verão, o meu tom, eu acho que no verão, imagina, eu acho que todas as coisas ficam bem no verão. Estás bronzeada, não tens aquela tez do inverno. É verdade. Agora, aquela tez do inverno é difícil, não é? Eu acho que a pessoa é logo muito mais feliz quando está mais testadinha. Sabes que eu sou branquinha e dificilmente bronzeio. Portanto, sei lá, não dá para é sempre muito parecido para mim. Exato. Pode ser. Mas sim, e percebo o que tu dizes. No verão parece que tudo fica melhor. Por mais ligeiro que seja o bronze. Sim. Mas é engraçado estás a falar do tom, porque mesmo dentro da cor, há um azul que me chama muito a atenção, que é aquele azul que há pessoas que dizem que é verde, e eu estou a dizer que é azul. Sim. E está ali entre aqueles dois. Não são todos, eu não vou buscar todos, nem vou buscar todos os verdes. Ou não me sinto atraída por todos os tons dessa cor. Claro. Mas eu acho é que as pessoas não têm consciência da cor. Não têm. Sim. Em geral, não têm consciência da cor. E falando na decoração da casa, as casas que nós vemos são maioritariamente brancas, têm os tons da madeira, que são facilmente aceitos, e depois as pessoas arriscam muito pouco. E eu acho que muitas vezes, claro que vem sempre aquela resposta do tenho medo de me cansar, muitas vezes, mas eu acho que no fundo nem é tanto isso, é o medo de arriscar, estão naquela zona de conforto, o que veem da casa dos seus amigos e tudo, também é tudo muito neutro. E o básico também é mais barato. E também há mais opções. Sim, há muito mais opções. Sim, torna-se mais caro porque também há menos. Sim. Mas, e é isso que eu quero trazer no Instagram, é cutucar esta consciência para lá. Mas é mesmo porque tu queres, porque também ouço muitas vezes, porque já tenho tanto ruído à volta que eu quero que a minha casa seja neutra para eu relaxar. E eu percebo, e será que isso é mesmo consciente? É que se for, ótimo, percebeste, o teu lugar de refúgio, mas é que muitas vezes depois eu olho para essas casas e as casas são desconfortáveis, parecem laboratórios, porque depois até podem ser todas neutras, mas precisam de texturas, precisam de mantas quentinhas, precisam de almofadas com diferentes texturas, um tapete, precisam de outras coisas que lhe deem conforto e que não fiquem ali, depois medo de pendurar coisas na parede, porque lá está, também não sei muito bem o que é de escolher, então as casas ficam assim super descaracterizadas e podia ser a casa da Joana, como a casa da Inês, como a casa da Maria, e são todas muito parecidas. E isso aflige-me. Quando o IKEA veio para Portugal, as casas eram todas iguais. Naquela primeira fase. Eu acho que toda a gente tinha o móvel da televisão igual, toda a gente tinha o centro de mesa igual. E porque é prático e porque é barato, exato, é acessível. Claro.
claro. Mas eu agora estavas a dizer isso, estava a pensar, obviamente acho que nós vamos sempre associando depois às nossas casas e às opções que vamos fazendo, e a minha casa é dentro disso, as madeiras, depois fomos buscar os cinzentos e tal, fomos jogando ali de uma maneira, também porque obviamente... E tens a tua cor favorita na tua casa? Por acaso tenho, agora lembrei-me, porque quando quis comprar, eu tenho 2 cães, e quis comprar uma cama maior para ter na sala, que inevitavelmente a Martina usa sozinha, mas está bem. É grande e eles vão gerindo à vez. E tem um padrão, e depois posso-te mostrar, tem uma cor forte e tem um padrão, e ainda tem riscas, portanto é a combinação de 2 padrões, que era uma coisa que eu dificilmente faria, por exemplo, na roupa, e eu precisei que aquilo estivesse ali, fez muito sentido, claro que isto teve que ir à aprovação do meu marido também, porque eu também tenho que gostar, não é? Claro, Mas eu acho que ele aí fez alguma cedência, e fui de alguma forma buscar essa, mas foi inconsciente. Não, foi uma coisa que me atraiu. Está que giro agora. E depois eram muitos padrões muito giros. E eu, o que é que eu escolho agora? O que é que fica bem? Como é que eu vou fazer isto? E aparentemente é só a cama deles, não é? Dos cães. Portanto, não tinha nada ali de impacto à partida. Mas de facto é dos poucos apontamentos de cor diferentes, do cinzento, das madeiras, que está ali na sala. Mas eu acho que eu fiz de forma inconsciente. Sim, mas agora gostas? Gosto. E por exemplo, no quarto tem a ver com. Antigamente, a minha mãe sempre teve colchas mas eu, para mim, achei que foi pouco prático, e até por causa dos pelos dos cães, depois aquilo era branco, enfim, logísticas de quem tem animais. E jogo muito com os lençóis, com as capas de edredom, neste caso. Tem verdes, há um que eu gosto muito que vai buscar o azul e branco, parece quase azulejo, e tem esse padrão, tipo cornucópios, uma coisa assim, e jogamos com isso, apesar de haver só os castanhos e os cinzentos dentro daquilo que é a decoração. Depois vamos buscar aí essa cor. Agora que penso nisso, fui um bocadinho por esse lado. Agora se calhar vou, se calhar. Acho que ainda é incrível. Tenho que incluir o Bruno também, não é? Claro. Que é para ser confortável para ele também. Claro. Mas sim, uma das coisas que fizemos, quando nós antes de comprarmos esta casa, tínhamos feito obras naquela onde estávamos, que era a casa dos meus pais desde sempre. E uma das coisas que nós fizemos foi, não sei se por estar na moda, mas era uma coisa que eu gostava, sempre gostei muito de azulejos. E gostava dos azulejos mais antigos, diferentes, com padrões, e então pusemos aquelas frentes de cozinha com azulejo. E uma das coisas que me fez confusão quando eu mudei para esta casa é que nós não íamos mexer, questão logística e tudo. E mas eu me faltava ter essa cor e esse aquilo é branco e cinzento, é só branco e cinzento. De facto tem uma barra ali cinzenta que eu acabei por digerir e olha, por questões até mesmo financeiras, por não estar a gastar mais aquele valor, porque a casa estava boa. Não mexemos, mas na anterior que escolhemos tudo, fomos escolher esse lado. Mas imagina, se gostas desse padrão, porquê que não pões quadros na cozinha com um padrão? Pois, isso é o meu próximo passo, porque até mesmo tu aqui tens quadros, eu já tinha visto na casa de banho, e era uma coisa que eu, acho que esta casa que nós comprámos tinha, e pensei, não é de pôr quadros na casa de banho, nem na cozinha, nem... E é algo, eu estava a contar à Joana antes de iniciarmos isto, que tenho lá, como mudei de casa há uns 2 anos, ainda tenho os quadros todos em plástico para pôr nas paredes, a ver se esta semana vou estar de férias. Muito bem. Força, eu quero ver. Combinado. Então, em jeito de um bocadinho de conclusão, o que é que tu nos ensinas e de uma forma prática para trazermos mais cor para a nossa vida? Uma coisa que eu tenho percebido que influencia muito é conectarmos com pessoas coloridas. Por exemplo, eu depois de ti procurei mais... eu já segui uma inglesa, que já adoro o estilo dela, e ela mistura tudo. Padrões, calças às riscas, camisola com bolas. Pois, eu ainda não chego a tanto. Eu te gostava, mas acho que é o próximo. E depois quando eu comecei a ver a transformação do teu Instagram, eu pensei, meu Deus, como sim, impressionante. Quem vai ao início do Instagram e agora é uma metamorfose. Mas é verdade. É a vida a acontecer. E também siga a Jenny a obra. É maravilhosa. Começou a aparecer. É por causa disso, porque ela não pinta só uma parede de uma cor, ela desenha. E agora estou viciada. É brutal. E agora está a reformar a coisa do brasileiro. A remodelar o seu apartamento e vale muito a pena. É isso, conectarmos com pessoas coloridas, seja pessoalmente, seja através das redes sociais ou revistas, ou enfim, mas seguir pessoas coloridas, porque eu vejo, imagina, mesmo a minha mãe, a minha tia, pessoas assim próximas, amigas, começaram a vestir-se mais coloridas e depois vêm-me dizer como isso lhes faz bem. Exato. E através do Instagram, então, é constantemente receber mensagens dessas e eu fico mesmo muito feliz. Depois, por exemplo, ter consciência quando vamos escolher os nossos alimentos, olhar para as cores, enriquecer os nossos pratos com cores, porque a verdade é que a cor nutre-nos mesmo em termos da alimentação. Sim. E depois, olharmos para a natureza com olhos de ver
e perceber agora no outono as tonalidades das folhas nas árvores são incríveis. É Ver a cor do nascer do sol, a cor do Isso pôr é do a sol. minha altura do dia preferida. Eu quando nasço, eu treino sempre de manhã para isso, para poder ver nascer. É espetacular. E ao contrário, o É fim do dia espetacular. também. E nessa consciência de observação, perceber quais são as cores que trazem melhores vibrações para nós. Porque, por exemplo, o azul está muito associado à tranquilidade, à serenidade. E eu acho que, por exemplo, a mim, observar o mar ou olhar para o céu azul traz-me paz e traz tranquilidade. Mas se calhar não é transversal para toda a gente. Se calhar, para algumas pessoas, olhar o mar causa-lhes stress porque se calhar algum dia tiveram algum susto no mar. Claro. E ter esta consciência, porque muitas vezes vemos aqueles quadros das cores com as associações, das emoções, a psicologia das cores, não é? Sim, isso é incrível, O azul, tranquilidade. O verde, cura ou natureza. Mas não é isto não transversal é, a toda a gente, não é para todos. A percepção da cor é uma coisa super individual e a cor não existe sozinha. Por isso, observarmos o que está à nossa volta, observarmos a natureza com mais consciência para percebermos quais é que são as cores que mais nos energizam e depois trazer esses elementos coloridos da forma como nos der mais jeito, seja na roupa, seja na decoração da casa, seja em acessórios, seja em pequenos elementos que eu acho que nos enriquece e só traz coisas boas. Por acaso, quando tinha o cabelo rapado, eu comprei um monte de brincos de massa, todos coloridos. E depois deixei de usar. Tens agora, de voltar. Verdade. Eu agora até passei alguns à É esse o teu Kátia, desafio. porque ela está naquela fase em que tem o cabelo rapado e que fica mesmo bem. E passei-lhes quase todos. Agora mas é tenho isso, que podem arranjar ser uma uns forma de brincos transformar. coloridos, pode ser um anel, pode ser um... Agora falaste uma coisa que é muito importante. Embora seja um livro muito comum e eu percebo porquê nestas idades mais novas, eu nunca, e até hoje eu tenho o livro, mas não consegui passá-lo exatamente da forma como a história conta, porque eu acho que tem a ver com isso, que é o monstro das cores. Fala especificamente das cores para uma emoção, só que eu tenho alguma dificuldade em associar, se eu não estiver, é o único livro que eu tenho mesmo que ler, se eu já não, mesmo que eu tenha contado muitas vezes, porque eu não associo necessariamente aquelas cores àquela emoção. E então, eu, por mais que eu tenha lido, nunca abordei as emoções no dia-a-dia dessa forma. Porque acho que a cor, de facto, tem esse lado mais subjetivo e mais de energia. Sim, exatamente. Sim. Eu percebo que hajam esses livros como estratégia, sim. Agora, lá está, abaixo as caixinhas, porque somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Sim, se formos pensar, há outras formas de podermos abordar esse lado das emoções sem ser através disso. E começar isso desde cedo com os miúdos é incrível, não é? Tipo, para que possam manter a sua individualidade e apesar de estarem misturados em caixinhas. E no dia-a-dia, não acharmos que isso é uma coisa que se trabalha num momento, numa sessão ou numa semana, mas é uma coisa com a qual nós lidamos. E vai mudando, a nossa relação com a cor vai mudando. E que bom que nós vamos mudando. Agora, devemos estar despertos para isso, agora abertos para isso. Estou aqui a pensar noutra coisa que é muito comum na infância, que é esta questão da escolha das cores. Que às vezes, quando eles começam a fazer desenhos só com preto, só com castanho, começa tudo a ficar muito nervoso. E normalmente pessoas da pedagogia, sim, e a malta da pedagogia, que é verdade, a menos que tenham uma formação dentro da psicologia associada ao desenho, dificilmente sabem interpretar desenhos e pinturas de miúdos através da cor ou daquilo que estão a desenhar. Mas há muito e mesmo às vezes as famílias, eu escolho sempre o preto. Também já vi muitos profissionais não colocarem o preto nem o branco porque vai apagar aquilo que são as cores. É muito comum eles começarem a fazer pinturas, têm umas cores incríveis porque está tudo individualizado, não é? É individual, e depois de repente põem o preto, aquilo mistura-se tudo, às vezes tapam tudo com preto, e há muitas pessoas, mesmo profissionais, que têm dificuldade claro que vai depender do objetivo daquilo que estão a fazer, certo? Mas, por exemplo, numa pintura que seja, que está na área das artes visuais, para eles poderem pintar como querem, há sempre o preto e o branco e as outras cores todas para eles poderem experimentar. E não me faz confusão que no fim daquilo, de repente, uma pintura que para mim era incrível, porque estavam as cores todas muito intensas, de repente está tudo misturado com o preto por cima e não se percebe nada do que lá estava, porque é o processo. E agora, tem que experimentar, não é? Exatamente, e se calhar que não interessa ficar bonito no final, interessa o processo que eles foram percebendo. Olha, se eu juntar aqui preto isto fica assim, se eu juntar aqui branco isto fica assim. Olha, e esse processo é muito mais interessante muitas vezes depende do objetivo, que era o que estavas a dizer, mas esse processo é incrível e não devemos nunca castrar esse processo, que é fantástico. Agora que estás a falar das cores da natureza,
há de facto um lado que a mim também é muito forte, e enquanto dentro da pedagogia nós insistimos muito com isto, apesar de haver alguns profissionais que ainda mantêm, que é esta ideia de terem imagens reais. Eu sempre pensei nesta linha das imagens reais para não se criarem conceitos estereotipados do que é um sol, do que é uma árvore, mas não tinha pensado neste lado da cor. Porque se eu der este estereótipo de uma árvore que é verde e castanha, eu não estou a dar todas as possibilidades de tons, não é? E por mais que eu acho que isso de forma inconsciente sempre o fiz por uma questão de realidade, mas agora alerta-me para este lado da cor. Porque se eu tiver as árvores não são sempre com a copa verde e com o tronco castanho. E tem imensas cores em função das estações, em função... E mudam-se, não é? A natureza ensina-nos isso, é que podes transformar. Sem dúvida. E há fases para tudo. Sim. E de repente tu tens miúdos que fazem um sol que é laranja, um sol que é amarelo, depois misturam, porque depois às tantas, quando começam a ver as imagens reais, acham que aquilo há ali uma mistura de cores, e isso é que traz essa diversidade e essa realidade, não é? E aquelas para esse lado dos tons, mais do que só de uma cor estereotipada. Boa! Então, muito obrigada. Adorei. Obrigada eu. Obrigada a nós. Obrigada por teres aceito o desafio e por teres vindo de tão longe. Para nós tem muita validade. Obrigada por teres aceito estar aqui a conversar connosco. Tem muito. E partilhado, não é? Sim, foi um episódio incrível. É verdade, eu gostei muito dessa conversa. Despertei por imensas coisas, não estava nada aberta. E agora temos as duas um desafio. Tens o desafio dos brincos e tens o desafio dos quadros. E da tua. Quero ver isso. Então, sigam-nos nas redes sociais. Sim, Instagram, Spotify, YouTube, Applecast. Isso mesmo. Sigam-nos no nosso canal do YouTube, dê-nos uma forcinha por lá. Sim. Comentem, participem e digam-nos se isto pode ou não pode ser terapia. Obrigada. Adorei. Obrigada. Uma hora e 10, está ótimo. Que bom. Eu acho que foi incrível porque eu comecei a tomar consciência disto mesmo nos teus